Salve, salve! Vamos para mais uma aula? Bom, nessa aula vamos falar um pouquinho sobre escala Fahrenheit, como é que ele montou lá o seu termômetro, tentar também fazer uma relação entre a escala dele e a escala Celsius, né, que eu acho bem bacana a gente fazer essa relação, e né, como é que a gente aplica isso na prática. Vamos nessa? Antes de falar um pouquinho sobre a escala, né, ou como é que faz a comparação, Fahrenheit, ele nasceu na Polônia, né? Fahrenheit parece um nome inglês, alemão, né? Não, é polonês. O pai dele era engenheiro, né? Mexia com medidas também, com instrumentos de medida. E o filhote, né? Não fugiu à regra, também seguiu essa linha aí do pai em construir aparelhos de medição, né? E no caso, o mais conhecido foi o termômetro dele. O Fahrenheit, ele trouxe para o termômetro uma questão muito bacana, que é a questão do que utilizar dentro dele para poder medir a temperatura. Ele deixou o álcool de lado, né, que ele percebeu que o álcool não era um bom líquido para dilatar e medir temperatura, e usou mercúrio. Só que o mercúrio ele teve que refinar, ele teve que, né, deixá-lo mais líquido para colocá-lo em um aparelho. Né? Deu certo, né, o mercúrio foi bacana, né, o termômetro dele começou a usar mercúrio, o formato também do termômetro dele mudou. Antigamente era aquele formato, né, do bulbo circular, e agora ele ficou mais cilíndrico, né, mais fácil de medir. E percebendo essas facilidades, ele começou a comercializar o termômetro dele ali pela Europa. Né? Então, há relatos que o termômetro dele foi um dos primeiros a ser vendido aí em larga escala ali para a Europa. Só um pouquinho aí de contexto de como é que a coisa aconteceu, né, para vocês entenderem mais um pouquinho sobre o Fahrenheit. E a desgraça, né, se é que é desgraça, mas o cara morreu precocemente, aos 50 anos de idade, por envenenamento de mercúrio. A ironia do destino, ou seja, o cara manipulou bastante a questão do mercúrio e infelizmente ele foi aí intoxicado, né, com muito mercúrio e acabou morrendo aí precocemente aos 50 anos. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho então agora sobre a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit, assim como a Celsius, ele usa também pontos fixos para colocar lá quais são pontos de partida, né, que ele vai utilizar para montar a escala dele. A referência que ele usou para o ponto fixo menor, no caso, foi água, gelo, sal e amônia. Né? Então ele pegou lá gelo, água, gelo, sal e amônia, né? Colocou essa mistureba ali e tacou lá dentro o termômetro dele. Quando o mercúrio também atingiu o equilíbrio térmico, assim como o do Celsius, né? Ele falou, por exemplo, que quando isso acontecesse, aqui ele chamou de zero. Então, para o Fahrenheit, zero Fahrenheit significa quando o mercúrio lá ele tende o equilíbrio térmico na união desses quatro, né? Desses quatro elementos: água, gelo, sal e amônia. Né? E outro ponto que ele usou para a parte mais alta ou para a parte mais elevada do termômetro dele foi a pele humana. Né? Então, a pele humana ele utilizou como 100. Né? Então, quando o mercúrio lá entrasse em equilíbrio térmico, a temperatura que ele estabeleceu para isso foi de 100 graus. É um pouco não muito usual, né, essa questão do ponto fixo que ele está utilizando, né, sal, água, gelo, amônia, enfim. Uma mistureba bem esquisita e a pele humana também. Não sei se é um bom instrumento aí de medida para achar o ponto fixo, mas ele utilizou esses dois pontos aí, né, essas duas, digamos, substâncias assim, né, para tentar aí estabelecer o ponto fixo. Mas o fato é, se eu pegar o termômetro do Fahrenheit e colocar nas mesmas condições que o Celsius colocou, ou seja, água mais gelo, a gente estabelece outros parâmetros, né, para os pontos fixos que a gente utiliza normalmente nas aulas de física. Né? Então, os pontos que a gente utiliza nas aulas de física para a escala Fahrenheit, tentando pegar água e gelo, assim como o Celsius fez, é basicamente esse aqui. Né? Então, nós já sabemos que, por exemplo, na escala Celsius, a água congela a zero, né? Lembra? Ele estabeleceu esse ponto, né? Como ponto fixo para o Celsius. E o Fahrenheit, ele, né? Se a gente pegar o termômetro dele e colocar água com gelo, água fundente, também como a gente chama, a gente vai encontrar aí 32 graus Fahrenheit para água fundente. Então, a gente utiliza mais esse ponto fixo do que aquele outro ponto que eu acabei de falar, né? Porque para a gente tentar aí parametrizar o mesmo ambiente, digamos assim, para ambas as escalas, tá? E se a gente pegar também o termômetro do Fahrenheit e colocar na água fervendo, né, a gente já sabe que a escala Celsius, a água ferve a 100, né? Então aqui o mercúrio vai subir, tal, tal, tal.
e vai chegar aqui nos 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, se a gente pegar lá o termômetro dele e colocar na água fervendo, nessas mesmas condições, como eu acabei de falar, aqui vai estar marcando 212 graus Fahrenheit. Então, o ponto importante que eu acho é esse. A referência que ele utilizou foi, que eu acabei de falar, foi toda aquela mistureba lá e a pele humana. Se eu quero pontos fixos da escala Celsius com a Fahrenheit, utilizando o mesmo meio que o Celsius utilizou, a gente obtém esses outros valores para o ponto fixo Fahrenheit. E é o que a gente mais usa, né, aqui em física. Então, o Celsius, a gente sabe aqui que o ponto fixo, no caso, vai de 0 a 100, e o Fahrenheit vai de 32 graus, vamos colocar aqui como ponto fixo, né, usando água e gelo, vai de 32, no caso, a 212, tá ok? Fazendo aquela mesma brincadeira lá que a gente fez para o Celsius, vamos tentar fazer uma comparaçãozinha entre as escalas e como é que a gente compara duas coisas, né, duas grandezas físicas, usando o teorema de Thales, onde diz que a gente tem que pegar aqui, por exemplo, um ponto médio qualquer, ou chamar aqui, sei lá, de TC, para ficar mais fácil para a gente lembrar, né? Temperatura C, temperatura Celsius, no caso. E TF, vamos aqui pegar, chamar aqui de TF para lembrar justamente temperatura em Fahrenheit. Uma questão óbvia, né? Fala, porra, professor, lógico que é, né? É bem simplesinho. E assim como eu fiz na escala Celsius, vamos fazer aqui para a escala Fahrenheit também, aquela brincadeira de fazer ponto médio menos ponto mínimo dividido pelo ponto máximo menos o mínimo, né? Se a gente fazer essa comparação entre as duas escalas, o que a gente vai obter? Né? Vamos tentar fazer essa relaçãozinha aqui de novo. O ponto médio é TC, então fica temperatura em Celsius menos o ponto mínimo, que no caso aqui é zero, dividido pelo ponto máximo na Celsius, que no caso é 100, menos o ponto mínimo na Celsius, que é zero. Então aqui não tem segredo, é receitinha de bolo, segue a receita que você não vai errar, meu velho. É só brincar aqui de matemática. Então, ponto médio menos o ponto mínimo dividido pelo ponto máximo menos o mínimo. Se eu quero comparar, tem que ter igual. Então, vamos fazer a minha brincadeira na Fahrenheit. Então, fica a temperatura em Fahrenheit menos 32, que é o ponto mínimo. Então, ponto médio menos ponto mínimo dividido pelo ponto máximo menos o ponto mínimo. Ponto máximo na escala Fahrenheit é 212 e o ponto mínimo é 32. Então, acabamos de montar então a relaçãozinha entre Celsius e Fahrenheit. Dá para melhorar um pouquinho essa brincadeira? Dá, né? Dá para deixar menos feio esse negócio aqui. Vamos simplificar aqui a expressão. TC menos zero vai ficar TC, aqui no caso. 100 menos zero fica 100. A gente vai igualar aqui com a temperatura em Fahrenheit. Então, fica TF menos 32 dividido por 212 menos 32, que vai dar aí 180. Bom, como eu não sei o valor de TF nem de TC, por isso que eu vou manter aqui a variável, que pode assumir qualquer valor. Então, deixei TC, deixei TF aqui, não subtrai porque você não sabe quanto. Dá para arrumar um pouquinho mais ainda, deixar um pouco mais atrativa? Dá, né? Aqui embaixo está muito grande esse número, né? Se eu simplificar aqui, né? Se eu dividir esses dois membros aqui por 20, né? Quer dizer, 100 por 20, dividir também aqui por 20, né? Lembrando, matematicamente, se eu mexo um lado, tem que mexer do outro também. Então, vai ficar TC, no caso, temperatura em Celsius, dividido 100 dividido por 20, aqui vai ficar 5, né? E TF menos 32, repete, porque eu não sei quanto que vale TF. Vamos manter TF menos 32, dividido por 180 dividido por 20, aqui no caso vai dar 9. Pronto. Então, essa é a relaçãozinha, né, usando o teorema de Thales, essa relaçãozinha entre a temperatura em Celsius e a temperatura em Fahrenheit. Então, aqui não tem muito segredo, essa é uma questão matemática. A parte física que a gente tem que lembrar sempre é que termômetro funciona à base de troca de energia, entra em equilíbrio térmico e tal. Né? Basicamente é isso, então não tem muito segredo. Se formos fazer aqui um exemplo de como que a gente aplica isso na prática, né? Vamos fazer um exemplo aqui bem simplesinho. Vamos pegar aqui, sei lá, 41 graus Fahrenheit. Quanto que é isso, por exemplo, na escala Celsius? Lembrando, não sei se eu comentei, não sei não, eu não comentei, né? A escala Fahrenheit geralmente é uma escala muito utilizada nos Estados Unidos, né? País de língua inglesa usa bastante, no caso, a escala Fahrenheit. Então, o americano, né, não fala em Celsius, fala, no caso, em Fahrenheit. A média temperatura lá
com essa outra escala. Então, por exemplo, né, se nos Estados Unidos está marcando 41 graus Fahrenheit, quanto que marcaria isso aqui no Brasil na nossa escala? Utilizando a equação que a gente montou aqui, né, de forma bem simples, é só substituir aqui a equação, então ficaria assim, né? TC sobre 5 igual aqui no caso TF menos 32. Vamos pegar aqui a equação que a gente já montou e vamos brincar um pouquinho de matemática. 41 Fahrenheit, vou colocar aqui no lugar do TF, porque Fahrenheit com Fahrenheit, né? Então vou repetir o TC, que a pergunta é quanto que é a temperatura em Celsius, eu não sei. A temperatura em Fahrenheit, que no caso vale 41, menos 32 dividido por 9. Né? O que, que eu fiz? Troquei a variável que a gente conhece, que é 41 Fahrenheit. Agora é só brincar de matemática, não tem muito segredo nisso. Vou resolver do lado de lá. Vou resolver aqui primeiro, porque aqui só tem número, né? Fica fácil para resolver. Então fica TC sobre 5 igual 41 menos 32 vai dar aqui, vai dar 9, dividido por 9. Né? Então, TC sobre 5 igual a 1. 9 dividido por 9 é 1, então tranquilinho. O 5 aqui no caso, ele está dividindo, vou passar para o outro lado, ele passa multiplicando, né? Então, temperatura em Celsius vai ficar 5 vezes 1 aqui no caso, 5 vezes 1, que vai dar 5 graus Celsius, né? Bem tranquilo, bem sossegado, né? Então, 41 Fahrenheit equivale aqui no caso a 5 graus Celsius aqui no Brasil, né? Então, aqui não tem muito segredo, é só brincar aqui com as escalas. Conhecemos então um pouquinho sobre a escala Fahrenheit, né, como é que ela surgiu, quais foram os pontos fixos que ele utilizou, né, descobrimos que é um cara que popularizou a escala bastante na Europa, começou a vender em larga escala, e a brincadeira matemática de comparação é a mesma que a gente fez na aula passada para a escala Celsius. Tá ok? Então é isso.